Exame médico, sexo, saúde e prazer. A informação com responsabilidade e profissionalismo. Apresentação, Paulo Araújo. Participação, Sérgio Jankowski. Bom dia para os que estão ligando a Bandeirantes em AM 94.9 ou em 640 FM, né? Aí AM, tá? E estamos iniciando, como fazemos todos os sábados, o nosso programa Sexo, Saúde e Prazer, das 10 às 10h30. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade de medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria Próxima Igreja, Nossa Senhora Auxiliadora, o fone 3022-6622. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor Augusto, bom dia. Bom dia, Paulo. Vamos lembrar então que antes estiveram no programa conosco o doutor Tadeu Martins, no seu telefone 3333-1528, e doutor Felipe de Barros com o telefone 3233-6390. É isso, tá? Muito bem. Doutor Tadeu fala, como sempre falou, Bom, esse informações detalhadas sobre hormônios, né, testosterona. Esse aí tem cadeira cativa. É, exatamente. O homem sabe tudo. Então tá. Aliás, por falar em hormônios, também foi lançado agora esse mês dentro do Brasil um hormônio aplicado, uma testosterona aplicada sob a forma de gel. Né? Opa. Que eu achei muito interessante, que muitas pessoas têm medo das aplicações em injeção, né? Não gostam de tomar suas injeçõezinhas. Então, agora está disponível o laboratório lançou uma substância, a testosterona, sob a forma de gel. Né? São pequenos sachês que tu, depois do teu banho, esfrega sobre a pele numa região que tenha menos pelos, é absorvida e te dá níveis diários de testosterona. Né? Sempre lembrando, isso que é importante para o nosso ouvinte, que infelizmente o homem tem a tendência de, na medida do seu envelhecimento, diminuir a produção de testosterona. Há uma diminuição, em alguns até mesmo uma parada completa da produção de testosterona, e a testosterona não só faz falta para que o indivíduo tenha libido, tenha desejo, tenha tesão, como faz falta para a sua musculatura, para a sua estrutura óssea, para a sua disposição no dia a dia. Então, é preciso sempre que, por volta dos seus 40, 45 anos, a partir daí, o homem inclua nos seus exames de rotina, no seu check-up anual, uma dosagem de testosterona, um exame de testosterona. Esse exame vai mostrar se a sua produção de testosterona, que é o hormônio masculino por excelência, se esse hormônio está em falta ou não. Né? E se houver uma diminuição significativa da presença da testosterona, se aconselha a fazer a reposição hormonal, que no homem não tem contraindicações, como a mulher infelizmente tem. Né? Mas no homem as contraindicações são muito poucas e com certo cuidado se consegue fazer reposição hormonal de uma maneira bastante eficaz. Doutor, a propósito, uma pergunta assim, as farmácias de manipulação também não têm condições de fazer essa...
É verdade, Hein? é verdade. A própria farmácia que nos patrocina, que é a Vitafórmula, ela também faz o hormônio testosterona sob a forma de gel. Olha, né? Então sempre que eu tenho que fazer a reposição hormonal em algum paciente, eu ofereço as diversas opções. Né? Muito bom. As injeções mensais, as injeções trimestrais, a fórmula de gel. Existem diversas formas. Existe um outro produto que é usado como um desodorante, né? Colocado embaixo na axila. Então tem várias formas de repor testosterona. O importante é que ela seja reposta quando necessário. Né? Doutor Augusto, antes de mais nada, e nós vamos lembrar que o 32 17 49 70 está à disposição das pessoas que quiserem conversar com o doutor Sérgio e o doutor Augusto. Por favor, doutor. A respeito desse assunto, reposição hormonal, existem muita coisa que a gente pode falar. Uma das coisas é o seguinte, com relação à testosterona, que a gente fala aqui, a reposição é necessária porque melhora a libido, melhora a disposição, a questão da musculatura, da atividade geral, não só a parte sexual, mas geral do homem, etc. e tal. A gente tem que chamar atenção para uma coisa. Algumas vezes as pessoas pensam assim, bom, se testosterona é bom, melhora tudo isso, eu vou usar uma superdose, porque aí eu vou ficar super, né? Vou fazer um doping, né? Vou botar um turbo. Não super é homem. assim. A natureza não é as coisas. Aliás, nada é assim na natureza e nem em lugar nenhum. Tudo existe um nível ótimo. Equilíbrio perfeito, né? Abaixo é ruim e o acima também. Eu vou dar um exemplo bem simples com relação até a um hormônio, que é a insulina. A insulina é um hormônio. A insulina, que a gente fala aqui, que ela está faltando nos diabéticos, causando a doença diabetes, aumentando a glicose no sangue, diminuindo a alimentação das células, com todas as consequências e lesões que ocorrem. Então a insulina é bom e é necessária. No diabético falta insulina e ele fica doente. Aí então, usando aquele raciocínio que eu estava comentando, que é errado, então vamos usar uma superdose de insulina. Se pegar e fizer uma superdose de insulina numa pessoa, ela morre, mata. É uma das formas de matar uma pessoa, é fazer uma injeção de insulina em alta dose. Olha aí. Por quê? Porque aí o consumo de glicose é tamanho que não vai ter açúcar, não vai ter glicose nem para as células essenciais, para o cérebro. Vai haver uma redistribuição absurda, a taxa de glicose no sangue vai cair a níveis perigosíssimos, a pessoa entra em coma e morre. Então, a questão é ter o hormônio na dose certa e na quantidade certa, conforme a hora, inclusive, do dia. Existe um ritmo em que vários hormônios existem aumento num certo horário, diminuição, regulado pela luz do sol, regulado pela temperatura ambiente. Quer dizer, é um sistema extremamente complexo de regulação. E a gente consegue simular algumas coisas. Primeira coisa, usar um hormônio que seja compatível, aquilo que o Dr. Taveu comentou. Existe o hormônio, existe o receptor, é uma chave e uma fechadura. Tem que casar, porque senão ele não vai funcionar. Segundo, a quantidade que tu vai oferecer para a pessoa, ela varia. Por quê? Porque se tu usar, por exemplo, injetar na corrente sanguínea uma dose alta de testosterona num momento, ela vai ter um pico lá em cima que vai causar um certo efeito e logo em seguida vai cair. E não vai ter todo aquele efeito que a gente quer. Doutor, então é o seguinte, o organismo não vai armazenar. Não. Ele tem que ser gradualmente. À medida que ele vai consumindo o que ele precisa, ele automaticamente solicita a um órgão produtor do hormônio. Sabe o que me ocorreu? Que há muitos anos atrás, né, quando a gente era mais jovem, vamos dizer assim, que era para consumir, comer frutas que tivessem bastante vitamina C para a gente não apanhar resfriado, essa coisa toda. Mas agora eu fiquei pensando, o organismo não vai armazenar essa vitamina C para evitar que eu tenha um resfriado. A questão toda, a vitamina C é um exemplo. Muitas pessoas tomam assim 2 gramas de vitamina C de uma vez só. Isto aí. A maior parte dessa vitamina C vai ser eliminada pela urina. E não vai ter efeito nenhum. Porque a gente só consegue absorver uma certa parte durante o tempo. Então, a alimentação, por que no estômago a digestão leva 1 hora, 2 horas, vai sendo absorvido aos poucos o alimento? Exatamente por isso, porque se pegar todo aquele alimento que a gente consome, toda aquela energia e jogar na corrente sanguínea,
Isso aí vai causar uma barafunda, uma confusão, o metabolismo fica todo atrapalhado. E equilíbrio perfeito, né? Existe um equilíbrio. E esse equilíbrio que a gente persegue, obviamente que, por exemplo, na reposição hormonal, é muito difícil tu conseguir simular as condições que, por exemplo, na testosterona, à medida que cai o nível de testosterona, a hipófise detecta que caiu, manda um outro hormônio lá para o testículo para aumentar a produção. E isso é uma coisa contínua, funciona 24 horas por dia, não dorme esse sistema. Durante o sono há alterações, durante a claridade, o escurecimento, tudo isso. Por isso que a gente tem que dormir no escuro, por isso que as pessoas que eventualmente trabalham de noite e dormem de dia, às vezes se sentem cansadas, se sentem dificuldade, por uma série de razões. Porque o nosso organismo foi projetado para isso. Né? É fantástico isso aí. É impressionante. Aí o que acontece, Paulo? A gente tem que encontrar a maneira que mais se aproxima do fisiológico, reposição hormonal, com o hormônio compatível e com a via e a dose de administração mais parecida com aquela que a gente usa. No caso do diabetes, por exemplo, se faz injeção um pouco antes da refeição. Por quê? Porque durante a refeição é o momento em que se necessita mais da insulina. Né? Tem horários que tu vai ter que diminuir. O ideal, ainda não se conseguiu um sistema que tivesse uma secreção contínua. Mas já é alguma coisa e já melhora. Agora, nunca em excesso. Doutor, a propósito, então, o aspecto está me ocorrendo aqui do Viagra, sem necessidade, né? Ou as pessoas, né? É outro cuidado que tem que se ter. Aliás, enquanto o doutor Augusto falava, eu fiquei me lembrando. O uso de medicação por decisão própria do paciente é um absurdo. Nessa questão da testosterona, o psicólogo que trabalha na clínica conosco, o doutor Rodrigo Brito, está atendendo essa semana um menino lá, um rapaz de 20 e poucos anos, em pânico, porque ele foi a uma dessas academias e recebeu dosagem de testosterona a nível de 2 ampolas por semana, alguma coisa assim, que é uma dose cavalar. Sim. E em função disso, ficou com impotência, não consegue ter uma ereção, não consegue ter uma relação sexual, está apresentando uma certa atrofia de testículo. Então, alerta aos nossos jovens, não usem esse tipo de medicação que as academias vendem, fornecem, empurram para ganhar pequenos lucros, né? Porque o prejuízo à sua saúde é imenso. Tá? Então, evite... O objetivo aí é fazer uma hipertrofia muscular, que é uma das coisas que a testosterona leva, um aumento. Quer dizer, aí o cara acha que ele está forte, na verdade ele está com aquele músculo inchado. Nem forte ele fica. O pior, quer dizer, ele vai ter consequências na área sexual, vai ter atrofia de testículo, aumenta o risco de tumores hepáticos, é uma confusão, é muito grave agora. Eu já tive vários pacientes com atrofia testicular. O testículo do indivíduo se transformou numa azeitona, em termos de tamanho, e por uso desses anabolizantes e da testosterona em excesso. Né? Então tudo deve ser dosado. Como o doutor Augusto estava falando, existe uma forma de recolocar hormônios do indivíduo de tal maneira que ele se beneficie disso. Por isso que o senhor preconizou que sempre tem que se incluir no check-up também a avaliação nessa área, né, doutor? A avaliação da testosterona, dosagem de hormônio. Isso. Nós vamos ao nosso intervalo, não sem antes lembrar, o 3217-4970 está à disposição. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção
ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. O fone 3022-6622. Nós lembramos o telefone 3217-4970 para que o ouvinte ligasse, e o Ricardo teria ligado ao doutor agora há pouco para saber o seguinte: o material do implante que os senhores, né, colocam, que tecido é, como é que é, e às vezes tem pessoas que acham que é suscetível de rejeição, qualquer coisa assim. Doutor, por favor. Muito bem. Os implantes penianos... Doutor, antes do Ricardo, parece que tem alguém para conversar com o senhor, então vamos ver pela linha. Okay. Alô? Alô, bom dia. Quem é? É Carlos. Quem? Carlos. Caco. Carlos. Pergunte. Existem alimentos que regulam os níveis hormonais, né? Que possam regular os níveis hormonais? Alimentos? Isso. Tá, muito obrigado pela sua pergunta, doutor. Na verdade, seu Carlos, os hormônios são substâncias químicas complexas e que existem alguns alimentos que foi falado uma época que tinham substâncias que pareciam hormônios, tinha uma questão do soja relacionado com hormônio feminino, etc. e tal. Na verdade, assim, pode até haver alguma coisa que a gente até desconheça, mas do ponto de vista prático, no dia a dia, não tem como se tratar uma disfunção hormonal com alimentos. Uhum. O alimento é fundamental que seja consumido de uma forma equilibrada. Aí é que vem a saúde. Não tem essa história de que agora vou comer mais a farinha cenoura faz mal, eu não vou comer. Ou então, saiu uma reportagem que a cenoura é um medicamento miraculoso, eu vou comer só cenoura. Não vai virar um coelho, não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. Tem que ter equilíbrio. Muito bem, do equilíbrio que vem a saúde. E a pergunta do seu Ricardo, então, doutor Sérgio, né? Bom, em relação aos implantes, Paulo, os implantes são feitos do que nós chamamos de silicone sólido, um material que não tem rejeição. Muito bom, né? Muito bom. Então... É um material que é aceito pelo organismo, não é reconhecido como corpo estranho e, portanto, não tem rejeição. Nós temos mais de 2.500 implantes colocados na clínica e eu nunca vi um caso de rejeição. Ótimo, está bem esclarecido o seu Ricardo. Então, assim, ainda ontem nós operamos na clínica, eu e o doutor Augusto, lá colocamos um implante num paciente nosso, que há 2 anos e meio, Paulo, vinha com impotência e não tomava a sua decisão. Uhum. Né? Então, a cirurgia, Paulo, ontem ocorreu em que 45, 50, começamos às 8 horas, 9h15, o paciente estava arrumando a sua roupinha e saindo para ir para casa, né? Conversando conosco, se achando tranquilo e satisfeito, né? Pegou um táxi e foi para sua casa sem necessidade de nada. Mais do que bem sucedido. Mas, tranquilo. Quando sai com alto astral. E já com aqueles primeiros sinais, né, de quem diz assim, porra, foi tão fácil, por que eu não fiz antes? Né? É bom, sim. Então, os implantes hoje em dia são uma solução eficaz, Paulo. Eficaz, natural, dão ao pênis uma ereção de boa qualidade, permitem a retomada da vida sexual, que é o mais importante, em casos, Paulo, em que não há como reverter, não há como dar a esse indivíduo uma ereção de alguma outra forma. Nós temos casos de pacientes com obstruções arteriais, com problemas de entrada de sangue para dentro do pênis. Temos pacientes com casos de fuga venosa, um escape intenso de sangue dentro do pênis. Temos pacientes com casos de lesões na inervação peniana, de pacientes com doença de peronia, aqueles caroços no pênis, que deixam o pênis torto. Então, tem diversas situações, Paulo, em que não há como ter uma ereção. Não é, e as pessoas precisam tirar da cabeça que a coisa está em termos emocionais, porque eu não tenho mais desejo, porque eu estou velho, psicológico, do psicológico, né? Idade, psicológico, não sei o quê, né? Não é assim, bota um implantezinho nesse indivíduo e 20 dias depois ele está transando 3 vezes por semana. Né? Doutor, e ainda ele perguntava sobre preparação, se existe um preparo, enfim, né? Não, nós normalmente, assim, como é uma cirurgia feita a nível de anestesia local, perfeito, a nível ambulatorial,
rápida. O pênis, do ponto de vista cirúrgico, Paulo, é como um dedo. Tu cortou, costurou, amarrou, o indivíduo sai caminhando, né? Então, não há grandes preparações, não há cuidados maiores, pode ser feito em pessoas em diabéticos, em cardíacos, em hipertensos. Maravilha. A maior parte dos pacientes que nós operamos são pessoas que têm outras doenças. Exatamente, que são diabéticos, que têm há muitos anos, têm problemas cardíacos, já infartaram, já tiveram problemas circulatórios. A maior parte são pessoas que têm e que usam outros tipos de medicação. E as cirurgias, o índice de complicações é quase zero, né? Quando tem uma complicaçãozinha, uma pequena infecção na pele onde é fechado o implante, na parte de baixo do pênis. É uma complicação, assim, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que seja mais frequente, mas que é muito raro. É muito raro isso aí. Até um corte no dedo pode inflamar. Exatamente. Então, assim, preparo. O que a pessoa tem que se preparar? Na noite anterior, no dia anterior, a gente recomenda fazer uma raspagem dos pelos pubianos para facilitar a cirurgia, para diminuir até o risco de infecção, né? E fazer um jejum. Ele não vai acordar de manhã, janta normal, come a sua comida, vai dormir, no outro dia de manhã não toma café da manhã, vai em jejum lá para a clínica. Sim. Né? E pronto. E chega lá, vai ser feita uma anestesia local. Né? Uma anestesia local, ela vai ficar acordada, conversando, não vai sentir praticamente nada. O que ela sente normalmente é a gente tocar, porque a sensibilidade ao toque não desaparece. E pronto, terminou a cirurgia. O tempo cirúrgico em si é muito mais curto, que o Sérgio falou, que começa às 8, 9h15 ele já estava saindo. Quer dizer, 8 horas ele está trocando de roupa, entrando na sala, sendo preparado, colocado os campos, feita a anestesia local, aí então se coloca os campos, aí então vai se começar. De tempo de cirurgia mesmo, é 20 a 25 minutos. Entre cortar e dar o último ponto. Aí depois é feito o curativo, ele espera um pouquinho, ele levanta, ele vai comer alguma coisa, e depois, quer dizer, depois ainda passa no consultório com o Sérgio para dar as instruções do dia seguinte, o que vai fazer, o que pode fazer, e aí então ele pode pegar e simplesmente ir para casa. E esse corte que o senhor falou? É um corte de mais ou menos o quê? Uns 4 centímetros? 2, 3 centímetros. Às vezes no máximo 4, 5 centímetros, não mais que isso. E no dorso do pênis, na parte de baixo do pênis, onde inclusive, esses dias um paciente disse para mim assim, que ele usa um implante há muito tempo, e ele disse, tem algumas mulheres que assim, não acreditam, mas onde é que está o corte aqui? Onde é que foi feito o corte? Não fica cicatriz, quer dizer, na verdade não é que não fica cicatriz, é que embaixo do pênis existe uma linha, que é a linha de união da formação do pênis, lá na questão embrionária. É uma linhazinha como se fosse um risquinho, como se fosse uma cicatriz. E é nessa linha que se faz a incisão. Então, depois que faz o ponto, depois que aquilo ali cicatriza, a cicatriz fica em cima da linha, aquela linha. Não aparece realmente nada. As pessoas ficam assim, mas como? E a questão toda é também um pouco o medo que as pessoas têm, também da fantasia. Porque o fulano me disse, sabe que essa história do me disse, o vizinho do primo da irmã da sobrinha, tinha um colega que era enfermeiro e que assistiu e que os caras botaram pênis de plástico e não sei mais o que, um monte de bobagem. Tem. Quer dizer, olha aqui, entrem na internet. Tem o site www.impotenciatemcura.com.br. Ali tem várias informações sobre implante. Tem, assim, publicações sobre isso. Um trabalho sobre implante. Nós fizemos uma pesquisa perguntando aos últimos 70 pacientes lá que fizeram cirurgia de implante conosco, como reagiram ao implante, se gostaram, não gostaram, uma parceira satisfeita, ele satisfeito, e 98% das respostas ali são de satisfação. Bom, é um índice fantástico, né? A estatística, nós temos uma casuística muito grande, até eu ia comentar que essa semana eu estava olhando lá no software onde eu registro as ecografias. Sim. Esse software foi implantado em 2004, que foi uma implantação de um 11 novo, anos, então. A última versão, e a partir dali nós estamos chegando agora, eu, no caso, porque sou eu que realizo as ecografias, chegando no 3 mil ecografias desde 2004, em 11 anos, e fora o que nós temos anterior, que não está nesse software. Então, assim, a casuística é muito grande. Quanto mais, em medicina a gente sabe, e não só na medicina, mas principalmente na medicina, quanto mais a gente faz uma coisa, a gente aprimora, a gente está sempre
evoluindo, está sempre melhorando. Com relação à cirurgia, né? A cirurgia, ela é feita assim também, eu e o Sérgio fazemos juntos, eu fico auxiliando ele. Fazia antes com anestesia geral. Começou-se com anestesia geral, depois passou a fazer a peridural, a RAC. Né? E atualmente a evolução também, o nosso anestesista lá trouxe essa inovação há alguns anos e foi uma maravilha, né? Pode ser feito em qualquer condição, a recuperação é muito mais rápida. Com certeza. A maioria dos pacientes fazem no dia, repousam no dia seguinte, no segundo dia já estão trabalhando a sua atividade normal, né? Então, realmente é muito seguro, é muito tranquilo e resolve definitivamente o problema. Bom, acabou a preocupação. Vamos lembrar então o site, né? www.impotenciatemcura.com.br. Então, a série de informações e o telefone da clínica é o 33 32 95 95. Não, doutor Sérgio, é bom que as pessoas, eu estou dizendo com calma agora, isso, que as pessoas possam anotar. Né? 33 32 95 95 e www. Da ontem eu tive um paciente que disse que escutou o programa, mas não conseguiu pegar o telefone. Pois aí ele foi à internet, procurou o Sérgio Jankovski e aí achou o site. Bom. Mas não é fácil. Às vezes as de pessoas lembrar. também... Impotência tem cura. O site é fácil. Né? E Mas... o telefone também não é difícil. 33 32 9595. Então é que às vezes as pessoas não estão com a caneta ou papel na mão, né? Então... não, esse senhor, se eu não me engano, ele estava dirigindo no carro. Ele não conseguiu anotar por causa disso. Então esse senhor, nós estamos lembrando ele, então, que o 3332 9595. Bom, nós estamos a 2 minutos do final do programa. Doutor, é o seguinte, então, hoje o senhor lembrou que as pessoas devem incluir no seu check-up uma dosagem de testosterona. E uma avaliação no campo da impotência também. Olha, esse é o ideal. Né? Um exame que os senhores fazem lá, né? Exatamente, uma avaliação prévia. Antes do problema aparecer, a gente já encontra alterações e intervém. Para quê? Eu sempre digo o seguinte, ninguém espera a gasolina terminar, ou pelo menos a maioria, para depois procurar o posto, né? Porque tudo fica mais complicado. É bem isso aí. Então também não vamos esperar que os sintomas apareçam, ou que a gente tenha grandes dificuldades para procurar um tratamento, ou pelo menos uma investigação. Será que eu tenho como se investiga tudo? Hoje em dia é recomendado fazer de rotina exames de coração, glicose, colesterol, avaliação geral. Então, incluir nessa avaliação geral uma avaliação da sua capacidade sexual. E os exames são feitos no próprio laboratório? Feitos na própria clínica, não demanda de... Tu vai nessa ou naquele, vai fazer... Nós temos pacientes que vêm do interior, aí Santa Maria, Passo Fundo, Erechim. As pessoas chegam da manhã cedo, consultam às 9h30 das horas, fazem só o seu exame de sangue. Na parte da tarde fazem os exames do Dr. Augusto, voltam 4h30, 5 horas da tarde, com tudo pronto, já com... Nós temos tido pacientes até do centro do país, né? Agora, vindo de São Paulo, do Rio, até do Norte, Nordeste. Tem e agora com a FM... De Rondônia, né? Com a FM 94.9... Agora a Band está em FM, né? Em FM também. 94.9. AM 640 e 94.9. Então, vai facilitar ainda mais o acesso das pessoas à clínica dos senhores. Né? Exatamente. Bom, estamos chegando ao final de mais um exame do Sexo, Saúde e Prazer. Agradecemos a companhia, um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser.